Cara, e tu acha que existe uma conexão aí direta entre o empreendedor e o negócio, entre o CPF e o CNPJ? Não, o Guto Galamba veio aqui e disse essa frase uma vez, eu não sei de quem que é essa frase, mas não existe um CNPJ forte sem um CPF forte. Se tu não se desenvolver, a tua empresa não vai ser foda, e ponto. Exatamente, cara, demais. Eu comecei a me questionar muito porque as pessoas me seguiam, né? Porque nesses últimos 2 anos que eu decidi começar a produzir conteúdo mais forte, assim, mostrar um pouco mais da minha vida, eu achava que as pessoas me seguiam porque eu falava de empreendedorismo, gestão, liderança, negócios, e na verdade, cara, não foi isso. As pessoas começaram a dizer assim, cara, eu sigo você porque você me inspira, porque você une muitas competências em uma só, cara. Você fala sobre espiritualidade, você fala sobre autoconhecimento, você fala sobre negócios, você mostra a sua rotina e eu almejo algumas dessas coisas, né? A alta performance, cara, ela exige trabalho interno. Exige trabalho interno, cara. Você precisa se conhecer, você precisa entender como é que seu corpo funciona. Porque se você coloca o combustível errado pra dentro, você não tem energia pra tocar o negócio. O que tu considera alta performance? Cara, alta performance pra mim é você conseguir realizar o que você se propôs a realizar, dentro de uma zona de equilíbrio. A gente sempre vai estar flertando entre o caos e a ordem, sempre. A nossa vida é uma balança. Quando você está demais no caos, possivelmente você está trazendo novidade demais. Quando você está demais na ordem, você certamente está demais na zona de conforto. Então o caos ele é necessário para trazer o novo. Senão a gente continua num ambiente onde a gente sempre faz as mesmas coisas e sempre tem os mesmos resultados. Quando você pega e fala assim, cara, vou fazer essa parada diferente, caos. Você acabou de entrar no caos. Você vai sentir dor, vai ter resistência, você vai querer voltar. Então, para mim, não existe separação entre CPF e CNPJ, nem da minha parte, nem dos meus funcionários. Porque quando alguém, por exemplo, está passando por um momento difícil e está na profunda depressão, eu preciso saber disso, porque ela não vai performar bem. Então, o mundo do CPF, para mim, ele é a base para você conseguir atingir os seus objetivos, para você ter prosperidade. Então, primeiro eu cuido de mim. Lembra que eu falei? Primeiro sou eu, depois vai ser minha empresa. Mas algum tempo atrás eu vi uma reflexão assim, acho que era até uns empresários conversando num podcast, discutindo assim. Hoje em dia todo mundo prega que para tu ficar rico tu precisa tomar banho no gelo, tu precisa meditar. Foi o economista sincero, Charlão. Acho que é isso. Tu precisa meditar, olhar pra montanha, fazer respiração, dormir, cuidar do corpo, pra tu conseguir ficar rico. E a maioria dos caras que são multimilionários e ficaram ricos, eles fizeram isso negligenciando a saúde. Noites sem dormir, sem tomar banho, foda-se a família, foda-se tudo. E hoje vem essa geração de empresários que já ficou rico e depois diz, não, cuide da saúde, tome banho gelado, blá, 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 pra você conseguir. E aí? É isso, cara, eu concordo com o Charlão. Concorda com o quê? Com essa romantização da saúde? Qual que é? Não, eu concordo que essa análise, ela tá apuradíssima. Sempre foi isso, eu também fiz isso. Só que eu fui um pouquinho diferente da maior parte das pessoas, porque eu fui atleta profissional, então eu tinha um pouquinho mais de consciência. Mas, cara, eu também já tive fases onde eu negligenciei a saúde. Eu já tive fases onde eu trabalhei de madrugada, cara, 7 dias por semana, sabe? Eu já vivi isso. Por isso que eu digo, o caos sempre tá presente na vida. Eu já vivi o caos. Só que hoje, a gente precisa entender, cara, o que a gente não entendia lá. O negócio tem um timing, ele tem um momento certo. Dificilmente você consegue dobrar o tempo. Tem muita gente que fala assim, é possível dobrar o tempo. Cara, às vezes não dá pra dobrar o tempo. Não significa que trabalhar 20 horas vai ser melhor do que trabalhar 10. Às vezes não vai. Você pode meter esforço pra caramba, às vezes você não consegue acelerar. Cara, eu já montei muitos negócios, Fermento. Tem negócio, cara, que hoje eu falo, cara, dá tempo ao tempo, galera. Agora a gente precisa dar tempo ao tempo. Deixa a frutinha amadurecer. Não precisa pisar no acelerador agora. Não é o momento de fazer isso, cara. Vamos se concentrar em outras coisas. Porque o empreendedor, ele tá lutando contra o tempo. Se ele não trouxer capital rápido pro negócio, ele quebra. Então eu entendo essa urgência. Só que muitas vezes a gente passa do limite, porque não existe freio.
Não existe um negócio que fala assim, cara, não passa de 60%, que a partir de 60%, o seu ganho vai ser 1% para cada 10 quilômetros. Cara, então não faz sentido, é completamente ineficiente, sabe? Tipo, no podcast, eu poderia... A gente faz 2 por semana, a gente tá cogitando fazer 3. Poderia fazer 1 por dia. Só que eu não acho que o que eu teria de visualização Exatamente isso. justificaria o trabalho e o ganho, tanto financeiro quanto em todos os outros aspectos. Eu acho que não justificaria. Excelente analogia. É isso. Cara, você tá buscando uma intersecção entre o caos e a ordem. O caos você pode fazer pra caralho, mas a qualidade vai cair. Mas você quer qualidade, porque você é um cara de qualidade. Você traz os melhores convidados. Só eu, meia boca aqui. Você traz os melhores convidados. Você, cara, faz os melhores trailers. Você faz o melhor título, a melhor thumb. Por quê, cara? Você é obcecado em fazer um negócio perfeito. Melhor maneira que você pode fazer. Agora, quando você começa a desequilibrar isso, não significa que você vai andar mais rápido, cara. Você não vai ganhar mais seguidor fazendo isso. Fazendo 30 por dia. Não é isso. Empreendedorismo é a mesma coisa, entendeu? Então, você ter essa sensibilidade leva tempo. E eu acho que as pessoas lá do passado não entendiam isso. Elas não entenderam isso. Então, hoje, quando você vê um empreendedor do começo, cara, eu sei que ele vai ter desequilíbrio e tá tudo certo. Tem que ter um pouco de desequilíbrio. Mas quase sempre ele vai ter. Quase sempre, cara. Em tudo que você quiser fazer na sua vida, você vai ter um pouco de desequilíbrio. Sempre. Cara, eu tô mega dedicado no esporte. Eu tenho um pouco de desequilíbrio. Eu sei disso. Eu abdico de muitas coisas pra fazer isso. De novo, é a balança. A gente precisa ter o tempo inteiro, cara. Assim, a coisa mais chata que eu falo, cara, equilíbrio é tudo na vida. Mas o equilíbrio é chato. Ninguém quer falar sobre equilíbrio. Todo mundo quer falar sobre desequilíbrio. Todo mundo quer saber como é que eu dobro o tempo, cara. Como é que eu fico rico do dia pra noite. As pessoas não se interessam pelo sacrifício. Elas se interessam pelo botão que traz o resultado mágico. Quero emagrecer. Cara, qual a forma de emagrecer? Come direito, faz exercício, descansa, toma água. É isso. Simples assim. Ah, mas tem o Monjaro e tem o Ozempic. Cara, tá bombando o Ozempic e Monjaro. Por quê? Porque todo mundo quer o atalho. As pessoas não querem passar pelo sacrifício. Então percebe, isso daqui, cara, é uma bola de neve, cara, que se você não tiver atento, ela te engole. Ela te engole. Você precisa tomar consciência do que é o caminho que exagerei no caos, volto para a ordem. Exagerei na ordem, volto um pouquinho para o equilíbrio. Porque quando você tá demais na zona de conforto, irmão, você não vai ter progresso. Não existe progresso na zona de conforto. Agora, se você tá passando por um momento difícil, se você tá com burnout, se você tá, cara, numa fase difícil da sua vida, volta pra zona de conforto, apenas reflita, o que você fez errado? Esses dias eu tive pensando assim, eu falei, cara, a gente tá vivendo uma geração onde as pessoas trabalham, cara, eu tava no Nubank, cara, o pessoal trabalhava assim, 8 horas por dia, a nova geração, né? Trabalhava 8 horas por dia, de segunda a sexta, um mês na empresa, cara, tô com burnout. Cara, essa geração tá demais, como assim, cara? E eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, o Pablo Marçal agora que tá na eleição, falou, cara, deve estar difícil pra caralho pra ele. Perdeu as contas dele, ameaça na família, cara, empresa, jornalista metendo o pau dele. Sanidade, Não, a agenda do cara entrar é na insanidade. política, cara, já é uma loucura, né? Já é uma loucura. E eu fiquei pensando assim, me responde isso, Fermento. Você acha que o Pablo Marçal teria burnout? Não. Eu também me respondi não, cara. Eu tô Por quê, 100% cara? de certeza que não. Porque, meu irmão, ele sabe onde ele tá se metendo, ele sabe que ia ser foda, ele sabe que ele ia ser ameaçado. Só que ele se preparou pra isso. O problema é que a gente não se prepara. A gente tá sempre buscando, na maioria da população, de ir mais à zona de conforto. E é por isso que a gente não prospera. Porque a gente responsabiliza o terceiro, a sociedade, qualquer coisa. Mas a gente não se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Na verdade, veio essa questão na minha cabeça agora. É como se fosse assim. Vai existir uma competição e o atleta ele tem que se preparar. Se a pessoa vai competir, se tu chegar lá... Bom, tu é capaz que consiga. Mas se eu chegar lá hoje e for meter 150 quilos no supino, eu não vou aguentar. Porque eu não treinei o suficiente para viver aquele período de sprint. Ou se eu for fazer um Ironman, cara, eu não vou aguentar. Mas se eu tivesse passado um período na minha zona de conforto, daí eu comecei a treinar, sair da minha zona de conforto, treinei, eu aguento um sprint mais intenso.
sem entrar em burnout, sem quebrar no meio da prova e morrer. Eu acho que tem a ver com isso, só que as pessoas passam muito tempo, talvez, na zona de conforto e não treinam o suficiente. Elas não entendem seus limites, né? O nosso corpo é muito elástico, cara. A gente consegue se adaptar muito, e a nossa mente mais ainda. Só que tudo é o significado que a gente dá para os eventos. Então, se você pega e fala assim, cara, eu não consigo, óbvio que você não vai conseguir. Eu te garanto que você consegue muito mais do que você está imaginando. Eu já vivi isso muitas vezes de me surpreender mesmo. Desde o empreendedorismo, que eu falava, cara, vou ter que construir um meio de pagamento. E eu fiz essa porra em 1 mês. Cara, como é que a gente fez isso em 1 mês, cara? Que loucura, mandei o cara pra Alemanha, o cara trouxe o equipamento intocado na mala pra gente testar equipamento, foi pra Alemanha, foi pra Nova York, foi pra China. Fiz tudo em 1 mês, com um time exemplar, obviamente. Eu nunca acreditei que isso poderia ser feito. O que me fez acreditar foi o meu investidor alemão, que era um bruto, que ele falava, irmão, eu tenho tudo na vida, eu só não tenho tempo. Você vai fazer essa porra na velocidade da luz. Só que me desafia, velho. Desafia um atleta, desafia um empreendedor que você vai ver. Meu irmão, eu trabalhei que nem um maluco com essa galera e todo mundo feliz, com energia. E a gente foi lá e fez. Na hora que a gente olha para um cara que a gente estava conversando aqui, que faz 20 Ironmans em uma prova só, que era um cara normal, ou o próprio outro, que, cara, também foi no meu podcast, ele fez 366 maratonas, uma por dia, durante 366 dias seguidos. E era um cara normal, como eu e como você. E ele teve a capacidade de fazer isso, por quê? Porque ele decidiu, ele se preparou, ele aprendeu e ele executou. Rolou. Então, a gente se impõe limites demais. As pessoas esquecem que o gatilho da dor, ele é muito distante do nosso limite. Na hora que você começa a sentir dor, ainda tem muito espaço que você pode ir. Quem é atleta, começa a aprender qual que é esse limite, porque a gente vai testando, eu falo, cara, dá pra ir mais, dá pra ir mais, dá pra ir mais. E isso vai subindo, né? Então você nunca alcança no seu limite. É raro a gente conseguir chegar no nosso limite. O nosso limite é quando a gente desliga. E normalmente a gente desliga por um erro. Você já viu o atleta olímpico que no final de prova ele desliga? Como assim? Final de corrida da Olimpíada. Você não já viu o atleta caindo no chão no final do Ironman? Ou vomita. Foi um erro técnico aquilo. Por quê? Porque ele estava desidratado. Ele estava sem sais minerais. Entendi. O corpo, quando não tem sódio, ele não consegue gerar contração muscular. O corpo desliga. Então aquilo foi um erro técnico. Faltou gasolina no Faltou carro. gasolina. Então faltou o precursor que faz a máquina dele funcionar. Entende? Então, por isso que eu falo, o conhecimento é importante. Porque se você quer chegar naquele nível de performance, você tem que se preparar para aquilo. Senão o seu nível de performance sempre vai nadar no raso. Por isso que todos os atletas cada vez mais estão utilizando recurso de vídeo, playback, para você ver seu braço, sua perna, sua técnica, alimentação, dieta, descanso. Você pega o CR7, cara, o Cristiano Ronaldo, ele tem um quarto só para ele dormir, com controle de luz, com controle de temperatura, perfeito para ele poder descansar, porque o descanso é a base do atleta. Ele larga o celular cedo e tal, Cara, higiene do sono. Exatamente, tudo perfeito. Então você pega assim, por que o CR7 é o CR7? Cara, é por isso. Porque ele se preparou para ser essa pessoa. Ele buscou os melhores profissionais para tornar aquele hábito que ele precisa desenvolver diferente de todo mundo que ele compete. Mas a gente tá falando, assim, a distância que existe entre os atletas profissionais e esse nível de competição que eles competem contra eles mesmos e uma pessoa normal é muito absurdo. Muito, cara. O que eu quero dizer é, no meu ponto de vista, pelo menos, para uma pessoa normal se destacar hoje, cara, não é 1/1000% do que 1/1000 do que um atleta profissional faz. Do ponto de vista, assim, de tu se desenvolver, de tu ter disciplina, de tu ter hábitos, de tu... Nossa, eu tenho que ter uma empresa, eu tenho que ter uma gestão ok e tal. Cara, não é tão difícil assim. É isso que eu quero dizer. Eu concordo com você. É muito menos, cara. É muito menos o que os caras lá fazem. O cara que fica em último faz 100 mil vezes mais do que qualquer empresário que já é bem sucedido faz. Você tá competindo com 0,0001% da população. São os 2 imbecis que levaram aquilo ao extremo e estão batendo recordes mundiais. Isso, exato. Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.